demorei um tempo pra falar sobre isso aqui, né? Porque eu tava realmente pensando o que falar, né? Porque a série, ela é muito conflitante o sentimento que eu sinto pela série. Porque eu gostei muito do quadrinho, aí eu vi a primeira temporada, eu gostei da primeira temporada. Aí na segunda temporada eu senti meio que o que eu senti quando eu tava vendo a segunda temporada de Heroes. Não sei se você lembra dessa série, que é uma série que a primeira temporada dela é excelente. E da segunda em diante você sente uma queda de qualidade na produção, né, no roteiro e tal, que é muito incômoda, é muito persistente, cada temporada vai ficando pior. Então eu queria fazer um review justo do que eu achei de The Boys, né, cara? Eu queria falar uma parada, uma opinião sincera, sabe? Eu não queria só fazer um vídeo tacando hate, embora a série mereça. Tá tendo muita reclamação no Twitter de pessoas que estão fazendo review bombing da série. Eu não acredito que seja só review bombing, eu acho que as pessoas realmente ficaram incomodadas com o que a série fez, né? Como é que a série se encerrou, como é que a série seguiu. E vai muito além de política, cara. Você podia fazer um vídeo só falando do problema que é o Eric Kripke e outros roteiristas da série terem essa insistência em fazer críticas ao Trump ao invés de desenvolver o roteiro de verdade. Que é uma parada tão na cara que foi um dos motivos pela decadência do roteiro, que termos de ser uma entrevista da equipe falando que o ator do Homelander, né, o Anthony Starr, ele teria reclamado com ele que ele não queria que o Homelander fosse uma cópia carbono do Trump. Que o Homelander é um personagem próprio, ele tem uma história própria que não tem ligação com o Trump. Você podia fazer uma ou outra referência, né? Fazer tipo, olha aqui como essa figura autoritária são parecidas e tal, mas você pegar um personagem com uma história de vida própria e transformar ele numa pessoa que existe de verdade pra atacar essa pessoa, não é uma boa opção pro roteiro, não é uma boa pro desenvolvimento da série, entendeu? Mas eu nem vou focar muito nisso, eu quero falar de outra coisa que é muito mais importante de por que a série ficou ruim, que é a constante descaracterização dos personagens. Que é um problema muito sério no roteiro, né? Que você vê isso no Homelander. Na primeira temporada, ele é um cara que ele é inteligente, ele, por mais que ele seja essa figura que ainda é infantilizada, que tem uma mente infantil, você ainda vê que ele é um cara brilhante, manipulador e tal, por detrás de tudo. Sendo que da terceira temporada em diante, o Homelander é um completo imbecil, ele é um idiota. Você pode até tentar colocar isso como sendo uma parada tipo, ah não, porque ele tá ficando cada vez mais maluco e tal, mas ele não tá ficando. Porque isso é outra coisa que a série ela meio que constrói, que nunca é aproveitada, que é o lance do Homelander. Alguma hora ele vai pirar e vai começar a destruir tudo e tal, e nunca acontece. Ele tá sempre preocupado com o que os outros vão pensar dele. Por mais que ele vá cada vez mais enlouquecendo, ele continua preocupado com isso. Ele nunca muda a opinião dele sobre isso. Nessa quinta temporada é até pior porque eles inventaram esse lance de que o Homelander ele não mata quem desrespeita ele, ele só mata quem realmente gosta dele, porque ele não sente a necessidade mais de fazer a pessoa gostar dele. Mesmo com a alucinação dele, né, a loucura dele, supostamente falando pra ele matar todo mundo que não gosta dele, ele continua com esse sentimento, essa vontade de continuar agradando a pessoa. E o mesmo acontece com a Kimiko. A Kimiko é uma personagem que ela não tinha os diálogos que ela tem na quinta temporada antes da quinta temporada. Você não via essa personagem falando um monte de palavrão, um monte de coisa sexual, sem nenhum contexto nas temporadas anteriores. Você não via esse comportamento dela na terceira, na segunda, na quarta temporada. Isso tudo faz parecer que os roteiristas eles não estavam escrevendo personagens específicos, eles estavam escrevendo o que eles queriam escrever. Você vê nessa quinta temporada agora, no enterro do francês, cara, uma parada tão zoado. O cara falando que ele botou uma câmera pra ver o Bruto cagando. Tipo, isso não parece o francês da primeira temporada. Isso não parece nem sequer o francês dos quadrinhos, que era um cara mais doidão, mais pirado, mais maluco. Não é uma parada que ele faria, não é uma parada que nenhum dos dois faria. É simplesmente uma descaracterização do personagem que você vê que o roteiro ele não foi bem pensado, não foi bem trabalhado. Parece que eles viram que, não, fazer piada de cunho sexual funciona, o pessoal gosta, vão só inserir cada vez mais. E jogando até o público gostar. E falando de outro assunto também, né, que também incomoda no roteiro, né, que é outro problema do roteiro em si, é o lance do que eu falei da temporada anterior da Sister Sage, que ela simplesmente parece que ela leu o roteiro, né, porque ela não planeja as coisas, ela não faz as coisas acontecerem, a gente não vê o por trás das câmeras, né. A gente só vê ela chegando no final da quarta temporada e falando, não, tudo o que aconteceu aqui foi parte do meu plano pra te colocar no poder, Homelander. Aí dá tudo certo no final. Como se o roteiro simplesmente quisesse que isso acontecesse, então tem que acontecer. A mesma coisa rola nessa temporada agora na luta contra o Profundo, né? A Starlight ela leva o Profundo até uma praia, sem que ela soubesse que ele não pode entrar na água. Lembrando que ele é o personagem que supostamente é o rei dos mares, ele controla os peixes e tal. Aí ela vai pegar ele vai ir pro mar. Tipo assim, a gente que tá assistindo a série, a gente tem a ideia de que ele não pode entrar na água, a gente sabe que ele não pode. Aí você pegar a Starlight e fazer ela fazer isso, tipo, levar ele mais pra perto da praia, como se ela soubesse o que tá rolando, você não pode dizer que não, foi acidental, ela levou ela pra lá sem querer. Tipo, é uma saída muito covarde, uma saída que você não planejou nada acontecer aquilo.
Eu lembro que uma vez eu ouvi uma parada que me fez entender como é que funciona a criação de um roteiro de verdade, né? Que falaram o seguinte: a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção tem que fazer sentido. Você não pode fazer uma coisa simplesmente acontecer na ficção. Você tem que dar um motivo, dar uma explicação de por que aquilo está acontecendo, por que aquilo está rolando. Não pode ser, não, demos sorte. Isso é uma parada que funciona, por exemplo, no Mágico de Oz. A Dorothy sem querer jogar água em cima da bruxa. E a bruxa derrete porque ela era alérgica à água. A Dorothy fez isso sem saber que isso ia acontecer. Mas isso passa, por quê? Porque o Mágico de Oz é uma história infantil. Você não pode pegar uma história mais 18, uma história que é para ser levada mais a sério, porque é escrita para adultos interpretarem, e fazer os heróis ganharem pela força da coincidência. Outro problema gravíssimo de roteiro é o lance do power scaling, né, cara? Que você vê que a série, ela não quer dizer o quão forte os personagens são de verdade. Você bota na quarta temporada o Black Noir 2 lá, o segundo Black Noir, né? Pra ser literalmente fuzilado por uma metralhadora e ficar ileso. E aí na quinta temporada ele morre com uma facadinha. Se balas de uma metralhadora não conseguem perfurar a roupa dele, não conseguem perfurar a pele dele, então o que uma faca vai fazer? Tipo, o V era pra deixar a pessoa mais forte, né? Quando você toma o V, se você já está num super, ele aumenta as suas capacidades, teoricamente. A gente vê o Homelander tomando uma versão do V, que é o V1, que é uma versão que supostamente é mais permanente, que é mais forte e tal. Ele toma e ele não tem nenhum boost de poder. Ele só solta um raio mais forte na hora e depois ele fica completamente normal, não tem uma alteração na força dele. Ele é mostrado horas conseguindo fugir de explosões como se não fosse nada. Tipo assim, o Billy Bruto na primeira temporada aperta o gatilho, o prédio explode. Ele consegue, em uma fração de milésimos de segundo, retirar o Billy Bruto e o bebê do prédio, fugir da explosão como se nada tivesse acontecido, surgir em outro planeta, nocautear o Bruto, tudo isso numa questão de milésimos de segundos, sem ninguém conseguir enxergar. Aí na luta final na Casa Branca, eles simplesmente esquecem que ele tem essa velocidade, sendo que nesse próprio episódio, o Homelander leva um cara pra lua em questão de segundos. Você pode até falar, não, power scaling é coisa de nerd, ninguém se importa com isso e tal, mas é uma questão de consistência de roteiro. O roteiro da série ele simplesmente não é consistente. Parece que não são o mesmo grupo de pessoas escrevendo, não tem uma equipe de roteirista por trás. Parece que é um cara que faz episódio, aí outro cara faz outro. E eles simplesmente vão decidindo o que vai rolar ao longo da série, ao invés de planejar as coisas que supostamente o Krip, que tinha planejado as 5 temporadas, né, ele falou que ele desde o começo queria que fosse uma série de 5 temporadas, porque 5 temporadas é o ideal. Se ele realmente queria o ideal, que ele realmente planejou que fosse 5 temporadas, por que não parece que foi planejado? Por que parece que tudo é jogado na hora? Parece que tudo simplesmente é inventado na hora, que ninguém se importa com a qualidade do roteiro. Eu falei aqui em outro vídeo do canal que tem um lance que as pessoas não gostam da Skyler no Breaking Bad porque ela é um artefato para prejudicar a ascensão do personagem principal no roteiro, né? Ela é só um obstáculo para atrapalhar a história, para o Walter não virar um traficante fodão e tal. E isso cria esse ódio que muita gente tem por ela, que o pessoal fala que é infundado e tal, mas que é por causa disso, porque ela prejudica o roteiro. Por mais que Breaking Bad seja uma série excelente, as pessoas têm esse sentimento pela Skyler. E é uma parada que eu particularmente não posso falar que eles estão errados. E nessa série parece que todos os personagens são a Skyler. Parece que todo mundo tá lá só pra fazer o roteiro seguir pra 5 temporadas. Eu reclamei que o Billy Bruto ele tá a ponto de matar o Homelander na terceira temporada. E ele larga a missão principal dele pra proteger o Ryan. Nesse sentido, o Ryan sendo esse personagem que tá lá pra prejudicar o roteiro. Aí agora na quinta temporada você tem a mesma coisa com o Soldier Boy. O Soldier Boy ele tá lá só para prejudicar o roteiro, para entregar a fórmula do V1 pro Homelander, para ele poder virar o deus do imortal e tal. A mesma parada rola na quarta temporada com a Sister Sage lá, que tudo era parte do plano dela. O plano dela era para botar o Homelander no poder só pra gente ter uma quinta temporada com o Homelander como presidente. Aí parece que a história, ao invés de andar para se resolver, pra gente ter soluções para as tramas principais e tal, parece que tudo é vamos atrasar um pouco mais, vamos criar uma barreira aqui para continuar a história, para continuar seguindo. Sem contar todos esses spin-offs horríveis, né? O DMV foi uma parada tão mal feita, cara, uma parada tão... O roteiro era horroroso. Tinha todos esses problemas que The Boys tem, só que com um personagem que não era nem um pouco divertido de acompanhar. Você não tinha nenhuma vontade de ver aquela galera do elenco do DMV. Essa é uma notícia nova falando dessa nova série aí que vai sair de spin-off também, que é o The Boys México, né, que vai seguir o Soldier Boy, que foi de novo mandado pra geladeira, né? Aí você vai ver notícias e vão falar sobre imigração, ou seja, mais uma série pra falar do Trump de novo. Vocês já mataram o personagem que era pra ser o Trump,
e vocês vão continuar seguindo nessa linha de falar do mesmo assunto. Tipo, não existe nenhuma outra crítica social que vocês possam fazer, não existe mais nenhum comentário sobre política que vocês possam fazer que não seja o Trump é um cara ruim. E eu não falo nem isso como defesa ao Trump, eu falo isso porque eu tô cansado de toda a mídia agora americana ter que focar no Trump. Quem não lembra do jogo do Mortal Kombat 10 que o Shao Kahn simplesmente manda eu vou fazer Outworld grande de novo. Tipo, cara, qual o sentido de fazer o Shao Kahn virar o Trump, cara? Pra que isso? Qual o sentido de toda hora querer usar o cara e querer imortalizar o cara nessa história? Eu acho que é isso, eu vou encerrar por aqui. Como eu falei, eu não queria só fazer hate gratuito na série, mas eu realmente me cansei do universo The Boys. O que é uma pena, porque eu adoro os quadrinhos The Boys, que eu adorei a primeira temporada da série. Eu realmente queria que tivesse continuado naquele padrão da primeira temporada, de ser uma série melhor. Se o padrão do roteiro se mantesse o que foi a primeira temporada, eu acredito que ela seria bem melhor que o quadrinho. Mas como não foi, eu não posso nem dizer isso. Então, infelizmente é isso. Eu não vou ver Vault Rising, eu não vou ver The Boys México. É isso aí então. Valeu pra quem assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí. Adiciona alguma opinião sua nos comentários. Considere se inscrever aqui no canal, né? Eu falo sobre política, sobre filosofia, sobre religião. De vez em quando eu falo sobre séries que eu gosto. Ou nesse caso de séries que eu não gosto, né? Aqui em cima a gente também tem um QR Code para você fazer uma doação singela pro canal, né? Qualquer valor ajuda, a gente não é monetizado ainda. É isso aí então, valeu, fui!